Segunda-feira, 31 de outubro de 2022, e o dia amanheceu bem chuvoso, pelo menos aqui em São Paulo, como se alguém estivesse lamentando a nossa derrota. Mas será que foi isso mesmo? Eu quero iniciar esse vídeo aqui repetindo as palavras do presidente Bolsonaro logo após o primeiro turno. Não temam, não é o povo que deve temer. E nós já temos o necessário para acabar com as arbitrariedades do sistema, e eu acredito nisso. Eu tô vendo muita gente por aí desesperada, desistindo, pensando em sair do Brasil, dizendo que a nossa bandeira será vermelha. Negativo. A nossa bandeira, essa bandeira aqui, jamais será vermelha. Ela permanecerá sendo verde e amarela. E nós temos que continuar lutando pelo nosso Brasil. E acima de tudo, nós temos que continuar ao lado do presidente Bolsonaro. Porque este homem, contra tudo e contra todos, foi quem mais lutou pela nossa liberdade. Foi quem mais defendeu a democracia. Foi quem mais lutou por nós. Esse cara levou uma facada por nós e continuou andando no meio do povo e lutando contra o sistema. E agora tem gente chamando ele de covarde. Que covarde é esse? Que coragem é essa que você acha que tem mais que esse homem? Ninguém tem o direito de pular do barco agora. Este é o momento que nós precisamos continuar lutando pelo nosso país. Meus amigos, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. O presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou. Isso deve acontecer ao longo do dia, ao longo das próximas horas. E certamente ele está aguardando, assim como eu, assim como todos nós, o relatório final das Forças Armadas. Nós sabemos que essa eleição feriu qualquer princípio da isonomia. Teve a questão das inserções, teve a questão do próprio TSE dando muito mais apoio e decisões favoráveis ao Lula do que a Bolsonaro. Temos várias situações controversas, esses gráficos aí que estão muito estranhos, enfim, essas e outras questões eu não vou entrar no mérito aqui das urnas. Tudo que a gente fala, a gente tem que provar. Então, no momento, tudo é especulação. A gente não pode afirmar nada. Temos que aguardar o relatório final das Forças Armadas. E não se enganem, não é porque a gente não sabe de nada, as Forças Armadas traíram o Brasil, o presidente está calado. Gente, questões de estratégia não vão ser divulgadas em grupos de WhatsApp, em páginas do Facebook ou canais do YouTube. Sim, o presidente deve estar agora, neste momento, reunido com a alta cúpula, com seus ministros e definindo ali quais serão as melhores estratégias a serem tomadas. Porque eu tenho certeza que muita coisa obscura ainda vai ser exposta. Eu tenho certeza que coisas vêm por aí. Vamos aguardar, não pulem do barco. Olha só, o processo político, a direita no Brasil, nós sabemos que somos a maioria. E isso tem crescido ano após ano. É só olhar para o Nordeste. A votação no primeiro turno de 2018 foi muito baixa para o presidente Bolsonaro lá. No segundo turno de 2018 já aumentou um pouquinho. No primeiro turno desse ano aumentou mais um pouquinho. No segundo turno aumentou mais ainda. Ou seja, ano após ano, eleição após eleição, a situação está mudando. Graças a Deus, a maior parte da população brasileira está se libertando das amarras ideológicas, do calabouço ideológico que a esquerda e a velha mídia mantêm a população brasileira presa. Nós vivemos num cenário político muito bom em relação aos anos anteriores, às décadas anteriores. Sim, nós vivemos um excelente cenário político. Quando se falou no Brasil em política como se fala hoje? O assunto política é pauta em todos os lugares e em todos os momentos. Nós estamos a menos de um mês para a Copa do Mundo e quem é que está falando disso? Quem é que está se importando com isso? No passado era só com que a gente se importava. Essa bandeira aqui só estaria no meu ombro e no ombro de milhares e milhões de brasileiros em época de Copa do Mundo. Não é mais assim. O presidente Bolsonaro resgatou o patriotismo dentro de nós, despertou em nós esse anseio de lutar pelo esse nosso Brasil. Nos mostrou que realmente o sistema é sujo, que antes nós tínhamos ali dois lados de uma mesma moeda disputando poder, que aquele que hoje é o vice do que chamava que aquele cidadão queria voltar à cena do crime, agora está juntinho com ele. O teatro das tesouras foi exposto, as vísceras do sistema estão à mostra. Agora nós sabemos quem são os verdadeiros inimigos do Brasil, o que o sistema planeja, que ele é implacável e que nós precisamos muito mais ainda nos organizarmos e nos unirmos e crescermos enquanto direita organizada para vencer esse sistema. Eu não vou entrar no mérito aqui das urnas, isso cabe às Forças Armadas.
O relatório final é que vai trazer ou não o que a gente precisa para saber se o Brasil vai trilhar um rumo agora obscuro ou permanecerá no rumo da prosperidade e da liberdade. Vamos aguardar e, enquanto isso, não saiam do lado do presidente Bolsonaro. Ele precisa, acima de tudo, do nosso apoio, meus amigos. Este é o momento que nós precisamos demonstrar total apoio e confiança ao presidente Bolsonaro, porque foi ele que despertou todo esse sentimento de patriotismo e de civismo que está entranhado dentro de cada brasileiro. E a cada dia que passa, mais pessoas acordam. A cada dia que passa, mais pessoas se libertam. E é para isso que a gente precisa lutar, pela libertação do nosso povo. Vejam, desconsiderando tudo isso que aconteceu até agora, nessas eleições, né? Não vamos entrar no mérito aqui, cabe às Forças Armadas, vamos aguardar. Nós temos que entender o seguinte: a esquerda está organizada há décadas no Brasil. A direita surgiu ontem. Nós ainda estamos engatinhando. Não estamos sequer organizados, não estamos unidos. Cada um ali, cada figura da direita tem os seus objetivos. Nós não temos um movimento de base. E eu falo isso desde o primeiro turno, quando fui candidato a deputado estadual. Gente, eu quero ser eleito, lógico, para lutar pelas minhas pautas aqui no estado, o estado que eu conheço muito bem, mas também para criar base de direita. Veja, base de direita nós não temos. É a partir disso que nós vamos fazer as mudanças políticas. É a partir disso que nós vamos poder, de fato, sustentar algo para 2026. Eu dizia isso. Nós não sabemos o que será em 2026, quando o presidente Bolsonaro não poder ser reeleito. Bom, agora o cenário é ainda pior, porque o outro lado foi eleito, em tese, né? Pelo menos a princípio. Como é que vai ser agora? Eu dizia, olha, votem em mim, eu quero ser deputado para fazer essa base, para apoiar em 2024 prefeitos e vereadores, porque é aí a base. Gente, não é o senador, não é o deputado que tem contato direto com o povo. Você já viu um senador na sua vida, pessoalmente? Eu nunca vi. Eu nunca falei com um senador pessoalmente. Nunca. O máximo foi com um candidato, que eu entrevistei o Marcos Pontes, só. Nunca falei com um senador pessoalmente. Quem é que tem contato com o povão? É o vereador. É o vereador que está em contato com o povo. Essa é a base que precisa ser explorada. A esquerda sabe disso. É nisso que eles trabalham há décadas no Brasil. Não começou agora. Eu tenho percebido isso há muito tempo. E agora eu tenho meios para trabalhar por isso. Infelizmente não fui eleito, mas a votação que eu tive me deu expressão para lutar por essa causa. E é nisso que a gente precisa trabalhar. E não se enganem, nós vamos vencer essa batalha no final. Não será do dia para a noite, pode ser que nós passemos aí por um período turbulento, tudo bem, é do jogo, faz parte. Mas vejam só, o dia mais claro é precedido pela noite mais escura. E não há tempestade, não há mal que dure para sempre. O sol há de brilhar outra vez. Acreditem nisso, meus amigos. E entendam o seguinte, o Lula tentou chegar ao poder desde a década de 80, conseguiu ali em 2002. Depois, passou 8 anos, foi preso, foi condenado em primeira, segunda, terceira instância, foi preso, depois foi descondenado numa manobra ativista, e mesmo durante esse período todo, que ele foi preso inclusive, o apoio dele não caiu. As pessoas continuaram ali, cegamente apoiando ele. Mesmo sabendo que ele era um corrupto, mesmo sabendo que ele era um ladrão, mesmo ele sendo condenado. Eu não estou dizendo para vocês apoiarem o presidente Bolsonaro incondicionalmente, porque há um abismo de diferença entre ele e o Lula. Mas o que eu estou dizendo é, mesmo nessa situação onde o Lula foi condenado, onde ele ficou preso, ele não perdeu o apoio popular. E agora eu estou vendo gente por aí chamando o presidente Bolsonaro de covarde, porque ele ainda não se pronunciou. Meus amigos, estratégia não se expõe em grupos de WhatsApp. Aguardem. E este é o homem mais corajoso que eu já conheci na vida, foi o que mais lutou por nós. Enquanto o outro lado continuou com apoio durante décadas e mesmo quando foi preso, agora já tem gente pulando do barco. É o que eu falei no vídeo de ontem. Este é o momento em que nós vamos separar o joio do trigo e os meninos dos homens. Este é o momento. Quem vier com esse discurso derrotista, com esse discurso de desistir, que já perdemos, não é patriota e tem muito ainda a aprender, principalmente com a esquerda. Sim, eu sei que é duro ouvir isso, mas nós temos que aprender muito com eles, em termos de militância, em termos de organização, em termos de resiliência e de perseverança. Porque embora eles lutem pelas pautas erradas, eles continuam lutando, eles não desistem. Como é que vai ser agora? Vocês vão desistir do Brasil?
Vocês vão deixar realmente a nossa bandeira virar vermelha? Porque eu não vou. E eu não quero lutar sozinho, não. Nem o presidente vai deixar. Nem ele vai desistir. Não importa o que aconteça a partir de agora. Não desistam, não pulem do barco. Não achem que essa batalha acabou, porque não acabou. Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Desculpa aí, mas é difícil ver certas coisas que a gente tá vendo por aí. Tô vendo gente aqui saindo do canal, tô vendo gente por aí falando que toda direita tá errada, que toda direita tá cega, não tá vendo... Meus amigos, como é que nós não estamos vendo o que tá acontecendo? Acontece que a gente não pode falar abertamente o que tá acontecendo. Não temos que mascarar as palavras aqui, falar caixa mágica, falar situação controversa, porque senão o sistema que agora tá vai nos perseguir, nos calar, nos censurar. E aí o povo vai perder a voz. Como é que a gente vai lutar? Eu tô vendo tudo que tá acontecendo pelo país, as pessoas fechando as estradas. Eu tô vendo. Já é um sinal que o povo realmente não vai compactuar com o que vem acontecendo. Será que as eleições foram limpas? Será que nós não tivemos situações controversas? Vamos aguardar. O presidente Bolsonaro deve se posicionar nas próximas horas e talvez nós tenhamos gratas e boas notícias, tá? Não desanimem, não desistam, e é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.